trazer uma mensagem doutrinária aqui hoje. Toda vez que é mensagem doutrinária, eu me coloco diante de Deus e coloco as minhas expectativas como pastor, como homem, o que Deus quer para a igreja. E com muito tremor e temor no Senhor, eu quero trazer a mensagem a qual eu preparei hoje, que eu a intitulei de Os Símbolos do Natal. Primeiramente, a gente precisa entender o que significa a palavra Natal. Natal significa nascimento. Então, nesse mês, nós estamos num mês que comemora o nascimento de Cristo. Mas antes de começar a explanação, eu quero ler o texto de Marcos 7. Marcos 7. Marcos 7. Eu vou ler na versão NVI. Louvor, se quiser sentar, fique à vontade. É isso que você estava tentando entender. Isso. Amém, desculpa. Marcos 7. Amém? Amém. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, Marcos 7, verso 1. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus. Viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus que não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim a tradições dos líderes religiosos. Quando chegaram da rua, não comem sem antes de lavarem as mãos, se lavarem. Observam muitas outras tradições, tais como lavar os copos, jarros e vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciaram os mandamentos de Deus e se apegaram às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e com sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como esta. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si. Ouçam-me todos e entendam isto: não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Vou repetir o verso 15. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou pura
todos os alimentos. Amém? Amém. Agatha, ora para a gente, por favor. Pode. Senhor, meu Deus, mais uma vez aqui, ó Pai, em Tua presença, nos conectamos a Ti, ó Pai, através da oração, Deus. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor esteja, ó Pai, clareando todos os pensamentos do pastor Cadu, ó Pai. Que todas as palavras que saírem da boca dele, Deus, venham diretamente do Teu coração, Senhor, meu Deus. Ele é o Teu servo, Deus. Ele é o nosso líder aqui, Senhor, Pai. Que o Senhor esteja cuidando dele, ó Pai. Esteja fortalecendo ele, meu Deus, porque trazer a palavra para tantas pessoas assim, ó Pai, é desafiador, meu Deus. Mas o Senhor é o Senhor que nos fortalece, ó Pai. E cremos, meu Deus, que o Senhor tem conduzido a vida dele, Pai. Que neste momento nossos olhos, ó Pai, os nossos ouvidos estejam muito bem abertos, ó Pai, para entender mais a Tua palavra. E é isso que eu oro, Senhor Deus, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Queridos, por que eu trouxe essa palavra? Primeiramente, porque 5 irmãos dessa igreja me perguntaram sobre Pinheirinho, sobre Papai Noel, me mandaram vídeos de pastores explicando coisas horríveis. E eu quero ensinar o povo de Deus a caminhar pelo que é certo, pelo que a palavra de Deus diz. Então, se esses 5 irmãos que me perguntaram, me questionaram, tiveram essa dúvida, é porque é dúvida da maioria da igreja. E esses tiveram coragem de perguntar. E o Natal realmente tem origem pagã. O que é algo pagão? Pagão significa não cristão. Não estou demonizando, mas é algo que não veio da tradição cristã. Então, o Natal é pagão, ele não veio. A Bíblia não diz que é no dia 25 de dezembro que nós temos que comemorar o Natal. Para vocês terem uma ideia, historiadores dizem que Jesus mais ou menos nasceu em outubro. Não tem nada a ver com dezembro. Só para a gente ter uma ideia. A árvore de Natal tão linda, olha só, tão linda, cheia de enfeites. Existem relatos no Google, que a gente sempre vai no Google, no Wikipédia, e dizem que a árvore de Natal, ela era uma árvore cheia das cabeças de cristãos perseguidos, e que essas bolas, na verdade, foi substituída porque era a cabeça de cristão perseguido. Tanta história que você escuta. Se você for pensar dessa maneira, queridos irmãos, abolir tudo que é pagão da sua vida, você não vai usar o calendário que nós usamos hoje. Anuário significa janeiro, é um Deus das portas. Fevereiro, Deus dos infernos. Augusto, o imperador Augusto, foi homenageado com esse mês, então era em adoração a Augusto, César Augusto. Nome César você também não pode usar. Nome como Dionísio, é o deus do vinho. Denise, você não pode usar. Ísis, você não pode usar. Outros nomes, como eu marquei aqui, Júlio, Diana, conhece alguma Diana? A deusa da caça. Então você tem que entrar contra o Ministério Público para mudar o seu nome. Você não pode comemorar aniversário, porque o aniversário é paganismo. O aniversário, ele era feito com um bolo redondo que simbolizava a deusa da lua para proteger aquela pessoa que estava completando mais um ano. E as velas eram os deuses para proteger o caminho daquele aniversariante. A gente não pode comemorar aniversário. Então o paganismo, ele nos trouxe essas coisas. Você não pode entrar numa farmácia, porque a palavra farmácia significa feitiçaria. Você não pode nem pensar em comprar um remédio, porque é pagão, fármaco, tem um nome pagão. Então, se você é um extremista, tome cuidado, porque você tem que ser extremista em todas as coisas. A cruz, o símbolo do cristianismo, a qual nós comemoramos, representa para nós a morte de Cristo.
é um símbolo assírio do deus Tamuz, que foi incorporado pelos celtas, pelos romanos, para crucificar pessoas. E o cristianismo, ele tem poder para transformar algo pagão em um símbolo de salvação. Porque para nós a cruz é um símbolo de salvação. E se você for além, você não pode nem sequer ter um presépio na sua casa, porque aquele presépio que está ali demonstrado, ele está errado, porque os reis magos, que na verdade não são 3, e a Bíblia não fala que são reis, que são apenas magos, mas a gente chama de 3 reis magos, eles apareceram 2 anos depois que Jesus estava vivo, quando Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Então está errado a nossa história. Então quando nós trabalhamos no extremo, nós temos que ter cuidado. Ou a gente vai abolir tudo, ou a gente segue tudo. Mas existem critérios para a gente comemorar o Natal? Sim. Qual é o critério? A própria Bíblia. Tudo o que vai contra o mandamento de Deus não deve ser celebrado. Por exemplo, pastor, Halloween. A Bíblia é clara, não faça necromancia. O que é necromancia? Contato com os mortos. E o que é o Halloween? O Halloween é uma festa para os portais dos mortos. E quem trouxe essa festa para o mundo secular? Os protestantes dos Estados Unidos. Nossos irmãos trouxeram essa festa. Mas é errado. Natal, queridos, Páscoa. O que é a Páscoa? Ressurreição de Cristo. Mas nós, o que a gente vê? Coelhinho, chocolate. Está certo isso? Não, não está certo. Mas por que você comemora? Sendo que também você não sabe a data. Porque você está trazendo uma ressignificação bíblica para essa festa. Natal, por que nós, protestantes, comemoramos o Natal? Porque nós estamos trazendo uma ressignificação bíblica. São momentos que nós não podemos perder para evangelizar pessoas, levar pessoas a Cristo. Não podemos perder esses momentos para apresentar o Deus que nós cremos. Queridos irmãos, quando Jesus sentava com os pecadores, Jesus não falava para eles naquele momento, deixe de cultuar os deuses de vocês, porque ele sabia que ele era maior do que aqueles deuses. Jesus, sabe qual a língua Jesus falava? Aramaico. Ah, pastor, não era hebreu? Hebraico? Sim, é hebraico. Mas o hebraico só era utilizado no templo. Só era utilizado em momentos solenes pelos sacerdotes. Porque quando eles foram presos por 70 anos no cativeiro da Babilônia, eles desaprenderam a falar o aramaico. Eles aprenderam, sabe qual língua? Uma língua pagã. Eles desaprenderam a falar o hebraico. Desaprenderam o aramaico. Em nenhum momento Jesus falou, volte às línguas de Moisés, porque o que vocês estão falando é uma língua pagã. Então aquilo que não vai contra a palavra de Deus, ela precisa ser ressignificada. Então eu não tenho nada contra o pinheirinho, tanto é que nós temos um pinheirinho aqui, bonito, porque Lutero, ele estava andando no meio da mata e ele viu a luz da estrela refletindo sobre um pinheiro. Ele levou esse pinheiro para o lar. E ele explicou para os filhos dele que as luzes simbolizavam a volta de Cristo. E a primeira utilização de um pinheiro foi na Alemanha, em 1539, em Lutemberg, não lembro o nome. Mas com Lutero. Papai Noel representa Jesus Cristo? Não, não representa Jesus Cristo. Mas foi um cristão, que a história diz, São Nicolau, que ele jogava moedas de ouro nas chaminés das pessoas pobres, que não tinham condições de ter uma festa digna.
Ele jogava as moedinhas de ouro. Então não tem problema você tirar uma foto com o Papai Noel, porque você não está usando o Papai Noel. Você não está substituindo o Papai Noel por Jesus Cristo. É óbvio que eu não vou colocar um Papai Noel na igreja, porque não tem o intuito, não tem nada a ver para nós cristãos. Mas se você tirar uma foto com o Papai Noel, não há problema. Não há problema. Quando Jesus Cristo, ele está sendo interrogado por esses fariseus, porque esses fariseus, eles vieram, no texto que nós lemos em Marcos 7, para pegar Jesus nas respostas de Jesus. Jesus, ele é muito sábio na resposta dele. Ele diz que os fariseus, eles ficam presos aos costumes, e os corações e a língua que adora, mas o coração está longe. Antes da gente demonizar as coisas, olha para o seu coração, veja do que o seu coração está cheio. Se ele está cheio de inveja, de fofoca, maledicência, o que contamina o ser humano não é o que sai, não é o que entra, é o que sai. Jesus disse para não tirar os apóstolos do mundo, porque é no mundo que eles transformariam o mundo. Por isso que nós temos que ter sabedoria antes de demonizar as coisas, porque existem vertentes cristãs que demonizam tudo. Tudo é demônio. Tudo é demônio. Então, se for assim, nós temos que levar ferro e fogo à Bíblia. Nós temos que praticar todos os 10 mandamentos. Todos. E os 10 mandamentos é como se fosse um elo, uma corrente que ela está presa no teto. Se você romper qualquer um deles, você vai cair. Você está pendurado nesse elo, nessa corrente. Qualquer mandamento que se rompa, você vai cair. Por isso que Jesus Cristo, ele diz, o que contamina é o que sai. E para a gente ficar desprendido da religiosidade. Porque eu tenho certeza que muitos irmãos foram aos shoppings aqui. Tiraram fotos das enfeites de Natal, que são lindos. Imagine se eu não puder mais ir no Palácio Avenida, assistir aquela apresentação de Natal, com aquelas crianças maravilhosas. Eu não pude ir na apresentação do Rian, mas eu gostaria de ter ido. Queridos, que liberdade eu tenho em Cristo. Quando o apóstolo Paulo, ele chega em Atenas, ele diz: varões atenienses, eu vejo que vocês têm um pedestal que está honrando ao Deus desconhecido, e vocês são muito religiosos. Paulo elogia a religiosidade dos atenienses, e aí naquela oportunidade, ao Deus desconhecido, ele introduz Jesus Cristo. Jesus Cristo Salvador. Nós temos que ter sabedoria para poder utilizar esses momentos de ressignificação do Evangelho. Você não vai comemorar Halloween, e não deixe seus filhos irem para a escola comemorar Halloween, porque não tem o que ressignificar. Vai contra um mandamento bíblico. Mas Natal e Páscoa, meus irmãos, você pode celebrar o Natal. Não é essa data que Jesus nasceu, mas é uma ressignificação do Evangelho de Jesus Cristo. Você pode ter um pinheirinho na tua casa, você pode até ter um Papai Noel na tua casa, só não vai adorar o Papai Noel, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Quem que você vai adorar? O único que é digno de receber toda a honra e louvor, Jesus Cristo. Por isso que o extremo é perigoso. Quando tem aquela pessoa que é apaixonada por esporte, ela não falta um dia na academia. Quando ela fala assim, hoje eu não estou afim porque estou cansado, vai vir alguém e vai falar assim, mas você está cansado, você não é aquele que batalha todos os dias? Por isso que nós temos que ter cuidado, para que não sejamos aquele acusador, para que sejamos luz, para que sejamos bênção. Eu não vou nem perguntar quais casas que estão enfeitadas por um Natal, porque eu acho que a maioria da igreja pode estar.
Quem que foi ao shopping tirar foto com o Papai Noel? Não vou perguntar, porque alguns de vocês foram. E tem alguns de vocês que têm medo do que os outros pensam. O que vão falar de mim? Eu sou crente. Mas cadê a sua liberdade, a qual o apóstolo Paulo diz em Cristo Jesus? Quando Pedro mandaram Cornélio mandou uns homens até Pedro estava em transe. Ele estava tendo uma visão espiritual que Jesus deu para ele, que Deus deu para ele. E era como um lençol que vinha, cheio de animais. Jesus disse para ele: Pedro, mata e come. Não, Senhor. Pedro, mata e come. Não, Senhor, é impuro. O que Jesus diz? Não transforme em impuro o que Deus criou. Você levar ferro e fogo, tudo que é paganismo, você não pode usar, talvez o tênis que você está usando, você sabe quem que fez? Você sabe se essa pessoa é de alguma religião que não é cristã? O chip que você usa no celular, você sabe se não foi alguma empresa consagrada ao demônio? Você sabe? Você não sabe? A camiseta que você usa, as coisas que você tem em casa, você procurou a fundo a origem daquelas coisas? Se aquela empresa em questão, as pessoas são tementes ao Senhor? Você não procurou. Por isso que tudo que entra na tua casa, você consagra a Deus. Porque tudo que vem para você vem dele. Consagra a Deus, consagra o teu carro, consagra a sua TV, o seu aparelho de som, a sua cama, consagra a sua casa. Você sabe se aquele pedreiro, ele é de Umbanda ou Candomblé? Você não sabe. Que sentou o último tijolo, você não sabe se dentro daquele terreno tem uma vela, daquele tijolo, você não sabe se tem uma Yansan, você não sabe. Ou você sabe? Consagra a Deus. O apóstolo Paulo disse, se você estiver no mercado, não pergunte se as carnes são oferecidas a ídolos, porque todas as carnes são oferecidas a ídolos. Vá, consagra a Deus e coma. Mas eu quero ficar no verso 15, queridos irmãos. O verso 15 é o principal da nossa doutrina hoje. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Por que Jesus estava falando isso? Porque os fariseus, eles davam um jeito. Ele diz que a lei de Moisés diz, honre pai e mãe. Mas vocês inventaram um negócio chamado corbã. O que é corbã? Corbã é oferta santificada a Deus. É uma oferta que você dá para Deus, porque naquela época, as pessoas que tinham propriedade de terra e que não queriam honrar pai e mãe, não queriam sustentar seus pais até a velhice, eles chegavam para os sacerdotes e falavam assim, aquele meu terreno é corbã. Era uma oferta, era para burlar o mandamento de Moisés. E é isso que Jesus está fazendo. Vocês burlam o mandamento de Moisés, não honrando os seus pais. E isso é pecado. Vocês deveriam, em outra palavra que ele está falando, ser apedrejados. O que está no teu coração? Quando você pensa em Natal, o que está no seu coração? Só para vocês terem uma ideia, os fariseus, eles tinham uma regra, caso você tocasse num gentil ou na sombra de um gentil, você estava impuro. Gentil é quem não era cristão, pagão. Você podia caminhar mais ou menos 1 quilômetro no sábado, passou disso, era pecado, você estava impuro. Você tinha que lavar jarros, panelas, travessas, camas. Se algum pagão encostasse naqueles utensílios, tinha que ter a quantidade de líquido que você podia derramar numa vasilha. Se você colocasse errado, era impuro. As moedas com a imagem de Júlio César, eles não podiam encostar, porque era impuro. Mas o pagão, ele podia colocar no gasofilácio. Vocês estão entendendo a hipocrisia?
Alguns ensinavam que ficar sobre a sombra do gentil dava impureza. E Jesus diz, porque os teus discípulos, 7:5, os fariseus dizem, porque os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição religiosa. Eles não perguntam sobre a lei de Moisés, mas eles querem saber da tradição. É isso que eles querem saber da tradição. A tradição, na tradição nasce a idolatria. E tem muitas igrejas, muitas vertentes demonizando esse momento. Você vai ser criticado por estar comemorando o Natal. Você vai ser criticado por comemorar a Páscoa. Os testemunhas de Jeová, eles não comemoram nada. Mas também eles não creem que Jesus Cristo é o Salvador. Até que ponto a religiosidade é benéfica? Não é benéfica em ponto nenhum. Por isso que eu digo que hoje eu quero trabalhar na consciência e na liberdade cristã de vocês. Aquilo que vai contra Deus é pecado. Mas aquilo que é uma ressignificação, você pode comemorar sem problema algum. Sem problema algum. Jesus não nasceu no dia 25. Jesus não falou que tinha uma árvore de Natal. Jesus muito menos se posicionou perante ao bom velhinho, que é tão bonitinho, por sinal. Até chamei o pastor Valdecir na sexta-feira. Pastor, você está parecendo um Papai Noel. Aí ele falou, eu não. Mas falou brincando. Queridos, a sua consciência em Cristo Jesus, ela vale muito mais do que qualquer crítica que apareça e diminua a sua fé. Você tem que ter noção do que você crê. Você tem que ter consciência no que você crê. Um conselho que eu dou para você, você pega os seus filhos, seus netos, fala, queridos, Papai Noel não tem nada a ver com Jesus. Os presentes não tem nada a ver com Jesus. O maior presente que você pode dar para Jesus é obedecer a palavra de Deus, é querer se aproximar dele. Mas não é porque não tem nada a ver que eu não vou te dar um presente, mas eu quero te explicar que o verdadeiro Natal nós celebramos porque um rei nos foi dado, um menino nos nasceu. Na Páscoa, queridos, meu filhinho, meu netinho, coelhinho da Páscoa não tem nada a ver com Jesus. Coelho bota ovo? Não bota nem de chocolate Mas eu vou te dar um ovinho de chocolate, eu vou te dar uma barra de chocolate. Porque eu quero ensinar para você, meu filho, que é um momento especial. Mas que você não tem que adorar o coelhinho, você não tem que adorar o Papai Noel. Mas é um momento que nós podemos utilizar para que pessoas que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo conheçam. E pessoas que têm um pensamento, o apóstolo Paulo diz, é fraco, possam se fortalecer por meio das nossas vidas. Então, se você tem um pinheirinho de Natal, se você tem até Papai Noel na tua casa, quando o pastor chegar, não esconda o Papai Noel. Aqueles presentinhos debaixo da árvore, deixa um presente para o pastor. Deixa um presentinho para o pastor. Porque o mundo, queridos, está cheio de hipocrisia. E o evangelho salvífico de Cristo está ficando distante. E o que está aparecendo é a condenação. A condenação porque tudo é demoníaco. Não. Casamento, sabiam que a celebração de casamento em templos é pagão? Porque o judaísmo celebrava onde? As casas. Jesus, ele estava numa festa num lar, no casamento. Sentar à mesa é pagão? Em volta da mesa, sentado em cadeira, sabiam que é pagão? Os gregos, é cultura grega. Porque os judeus, eles se reclinavam à mesa. Então, se você quer trabalhar paganismo, antes estude. Vai a fundo. Mas não estuda no Google e na Wikipédia, não. Compra livros de teologia que custam quase R$1.000 para você estudar de verdade.
Porque se você viver de Google e Wikipédia e qualquer pastor que fala qualquer coisa só para ter like ou para cabrestar o seu rebanho, queridos, você não vai viver. Você vai viver sem liberdade, porque para você tudo vai ser pecado. Tudo vai ser pecado. Tudo, até a roupa que você usa. Então você vai voltar e vai começar a andar pelado. Porque daí você vai ter a certeza de que nada foi consagrado a demônios. O que contamina o homem é o que sai do coração dele. Por isso que religiosidade, queridos. Nós tivemos ontem aqui um momento especial com as mulheres, e uma das mulheres testemunhou que ela estava tão feliz de estar numa igreja onde há liberdade em Cristo, não é libertinagem, liberdade em Cristo, porque ela vivia presa na religiosidade. E muitos vivem presos, não vivem o verdadeiro evangelho porque estão presos na religiosidade, presos no que condenam. Saiba quem você é em Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã. Você é filho amado de Deus. E você pode ter a liberdade de ficar feliz numa celebração. Você vai usar essa celebração para que o evangelho se propague. Você é livre em Cristo Jesus. Livre. 1 Coríntios 8:4 diz o seguinte: sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não existe senão um único Deus. Você crê nisso? Pode apresentar os deuses que for. Você crê no único Deus. 1 Coríntios 8:8, a comida não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. 1 Coríntios 10:25-26, comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas, por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Consagra a Deus, tudo que existe. O ídolo não é nada em si mesmo, essa é a teologia paulina. O alimento não absorve o mal espiritual. E o problema não está na consciência fraca, e nem o problema não está na comida, está na consciência fraca. E sabe o que a gente diz? Por amor aos fracos. Por amor aos fracos, tem determinadas coisas que nós não fazemos. Porque nós podemos perder os fracos. Por amor a eles, tem coisas que nós não fazemos. Como, por exemplo, tomar uma cervejinha, por amor ao fraco, você não vai tomar. Você não vai tomar. Comer um frango de macumba, aquele frango chiado, por amor ao fraco, você não vai comer. Tem coisas que você não faz por amor ao fraco. Mas a sua consciência seja o seu árbitro perante a Bíblia. Sua consciência seja o seu árbitro perante a Bíblia. Amém? Paulo reforça o seguinte, meus irmãos: a contaminação não vem de fora, ela vem do seu coração. E a minha pergunta hoje: como está seu coração? Está cheio de julgamentos? Hoje nós tivemos uma IBD, onde o Samuel perguntou sobre placar. O que é um placar? Onde você marca algo de uma competição. A igreja não é lugar para competir. A igreja não é lugar para um ser mais que o outro. A igreja é um lugar onde todos juntos vivem em comunhão e ajudam a se aproximar de Cristo Jesus. Para a gente finalizar, queridos, esse texto eu amo, que é o Atos 17, 22, 23.
que diz o seguinte: encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Essa passagem eu acho tremendo. Porque Paulo, ele utilizou a religiosidade com sabedoria para poder ser o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos pagãos. Se não fosse a sabedoria do apóstolo Paulo, nesse momento, talvez o evangelho que você conhece hoje não estaria aqui. Porque ele viu no meio do paganismo uma oportunidade para o evangelho de Cristo adentrar com força. E a minha oração hoje é para que você, em Cristo Jesus, se torne livre. 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 Que a sua consciência esteja totalmente pautada no evangelho de Cristo. E o problema não está no Natal. O problema não está na árvore de Natal. O problema não está no Papai Noel. O problema não está nas luzes. O problema não está nos presentes. O problema não está nos símbolos. O problema está em nossos corações. E hoje eu convido você, nesse momento, a baixar sua cabeça. Num momento de reflexão. Para que você entregue a Deus os seus temores, a sua religiosidade diante de Jesus. Para que o seu coração seja transformado sobre qualquer outro tipo de adoração, porque o único que merece adoração é Jesus Cristo. Sobre qualquer tipo de símbolo, porque o único símbolo que nos importa é a cruz. Sobre qualquer cultura, porque o evangelho é poderoso para mudar uma cultura e cristianizar essa cultura, porque assim os indígenas